Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui você encontrará opiniões, revisões críticas das evidências, clássicos revisitados e comentados, atualizações. Tudo isso de maneira dinâmica e informal, na medida do seu interesse, e de acesso muito fácil. O objetivo é apresentar dados científicos e comentários que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O artigo de hoje, aqui no PQU Podcast, foi publicado no JAMA, o respeitado periódico científico da Associação Médica Americana, em abril de 2017. Em uma tradução livre, associação entre o uso materno de antidepressivos durante o primeiro trimestre de gestação com nascimento pré-termo, baixo peso para a idade gestacional, transtornos do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Este podcast é uma iniciativa nossa, realizada com recursos próprios. Não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Se você tem gostado do PQU Podcast, divulgue entre colegas psiquiatras e residentes em psiquiatria. A sua indicação é mais importante do que qualquer outro meio de divulgação que possamos utilizar. Nosso site é o www.pqpodcast.com.br. E se você está ouvindo esse episódio no iTunes ou no SoundCloud, basta compartilhar o episódio com seu colega. Tem um botão aí justamente para isto. Bom, o artigo que vou apresentar, e por consequência o episódio de hoje do PQU Podcast, não tem como objetivo criar critérios definitivos para esta complexa decisão de usar ou não usar antidepressivos durante a gestação. O que eu pretendo é mostrar um estudo de qualidade que abordou algumas preocupações que nós médicos temos ao discutir esta questão com nossas pacientes. Um outro ponto importante é que o desenho metodológico do estudo e as ferramentas estatísticas utilizadas, ao meu ver, jogam luz sobre os resultados divergentes que a literatura no assunto produziu até hoje. Além também de levantar hipóteses alternativas para a possível relação entre o uso de antidepressivos durante a gestação e desfechos desfavoráveis ao recém-nascido. Trata-se de uma coorte retrospectivas de nascimentos ocorridos na Suécia entre 1996 e 2012, chegando ao impressionante N de 1.580.629 nascimentos analisados, para um também impactante N de 22.544 nascimentos expostos a antidepressivos no primeiro trimestre de gestação. Para a identificação dos mais de 1 milhão de nascimentos, foi utilizado o Registro Médico de Nascimentos, um banco de dados que compila informações sobre 96 a 99% dos nascimentos no país desde 1973. Pois é, podem começar a morrer de inveja da qualidade das informações disponíveis nos bancos de dados de países como a Suécia. Duas fontes de informação foram utilizadas para a determinação de exposição a antidepressivos: o autorrelato das gestantes e também o registro de dispensação de medicações antidepressivas. O autorrelato das gestantes foi extraído do Registro Médico de Nascimentos e foi colhido através de entrevistas estruturadas aplicadas por parteiras na primeira visita pré-natal. Dados entre 1996 e 2012 estavam disponíveis e foram utilizados. A informação sobre a dispensação de antidepressivos foi extraída do Registro de Prescrições de Medicamentos, que cobre toda a medicação prescrita por um médico e dispensada ao paciente na Suécia desde julho de 2005. As únicas medicações não incluídas neste registro seriam aquelas prescritas exclusivamente durante uma internação hospitalar, também aquelas compradas sem receita médica ou obtidas ilegalmente.
Os desfechos de nascimento foram definidos da seguinte maneira: nascimento pré-termo, menor que 37 semanas. Pequeno para a idade gestacional, significando peso ao nascer menor do que 2 desvios padrões da média para a idade gestacional. Os desfechos de desenvolvimento foram avaliados pela presença de um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo ou de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses dados advêm do Registro Nacional de Pacientes, que compila diagnósticos feitos por especialistas baseados nos critérios da CID-9 e CID-10. Como o follow-up aí foi feito apenas até 2013, e portanto nascimentos ocorridos no final da coorte, ali em 2012, 2011, por exemplo, teriam um tempo menor de observação sobre esse desfecho, uma ferramenta estatística foi usada para mostrar a probabilidade para tal desfecho ao longo do tempo. Covariáveis relacionadas à gestação e que foram incluídas no estudo foram a paridade e o ano de nascimento. E covariáveis relacionadas aos pais e mães, também incluídas aí na análise do estudo, foram país de nascimento, idade dos pais ao nascimento da criança, nível educacional, história de transtornos psiquiátricos severos, como esquizofrenia, transtorno bipolar e outras psicoses, história de tentativas de suicídio e história de condenação criminal. Este último dado tem sido usado em estudos na Suécia como um sinalizador de problemas na regulação do comportamento social. Além do uso de covariáveis, o estudo contempla em seu desenho a comparação de sujeitos que foram expostos a antidepressivos na primeira semana de gestação com seus irmãos, não expostos. Esse desenho é utilizado para tentar controlar variáveis estáveis nas famílias e que são impossíveis de serem nomeadas uma a uma, e que são compartilhadas por irmãos, por exemplo, genética, ou também as influências culturais daquela determinada família, entre muitos outros fatores. Esse é um cuidado metodológico que distingue esse estudo entre muitos outros estudos. E os resultados? Bom, o relato das mães sobre o uso de antidepressivos durante o primeiro trimestre relacionou-se positivamente com todos os desfechos estudados. Nascimento pré-termo, pequeno para a idade gestacional, transtorno do espectro do autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quer dizer o seguinte, nessa análise inicial, filhos de mães que utilizaram antidepressivos na gestação, particularmente no primeiro trimestre, demonstraram um risco maior para os 4 desfechos estudados. Esse primeiro resultado é muito importante. Não para nortear nossas condutas, como você verá, mas para nos ajudar a entender melhor a literatura sobre o assunto. Seguindo com os resultados, quando foi incluída na análise todas as variáveis passíveis de mensuração, além também das variáveis impossíveis de se mensurar, mas que podem ser inferidas pela comparação com irmãos, aí o resultado muda. O achado, então, é de um pequeno aumento no risco de nascimento pré-termo, mas nenhum aumento no risco para pequeno para a idade gestacional, transtorno do espectro do autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso aqui significa o seguinte: o risco de crianças expostas a antidepressivos durante a gestação, para os desfechos estudados, é maior do que o risco de crianças não expostas. Mas não é maior do que o risco de crianças não expostas, mas que compartilham outras variáveis em comum. O vilão aqui não parece ser a exposição ao antidepressivo, e sim as outras variáveis. Entendeu? Esse é um ponto muito importante desse estudo. Como eu disse antes, ele ilumina um pouco os dados controversos, confusos com que nos deparamos sobre esse assunto na literatura. São muitos os estudos demonstrando uma relação entre o uso de antidepressivos e desfechos desfavoráveis ao recém-nascido que não tiveram os mesmos cuidados metodológicos que o estudo que eu estou descrevendo aqui. Esse é um motivo pelo qual as grandes revisões e meta-análises podem estar aí contaminadas, entre aspas, por dados de boa qualidade, mas deficientes em aspectos metodológicos como apresentado aqui.
O resultado do atual estudo sugere uma hipótese alternativa para a relação entre exposição a antidepressivos e os desfechos negativos estudados. Para entender melhor isso, imagine o seguinte: resolvemos investigar motivos pelos quais uma determinada população sofre muitos acidentes automobilísticos. Os dados disponíveis não são muitos, mas conseguimos dados mostrando que pessoas que receberam multas de trânsito recentemente tinham maior risco de acidentes. Passamos então a acreditar que as multas são causa de acidentes. E algum legislador já propõe até que não sejam mais aplicadas multas, horas. Agora, com mais dados, podemos ver que, na verdade, estas pessoas dirigem perigosamente. E dirigir perigosamente aumenta o risco de receber uma multa e também de sofrer um acidente. A exposição a antidepressivos na gestação é, no caso, a multa de trânsito. A hipótese é de que fatores genéticos, além de fatores ambientais, aumentam a probabilidade do uso de antidepressivos na gestação e também aumenta o risco de nascimento pré-termo, pequeno para a idade gestacional, transtorno do espectro do autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ficou claro? Outro dado relevante foi a comparação entre a dispensação de medicação antidepressiva antes da gestação e a feita durante a gestação. Aqui, a dispensação da medicação antes da gestação é usada como um marcador de risco para os desfechos estudados, que está ligada a outros fatores que não a exposição ao antidepressivo durante a gestação. O risco de nascimentos com tamanho pequeno para a idade gestacional e também para o desenvolvimento de transtorno do espectro do autismo e TDAH mostraram serem estatisticamente iguais, tendo a mãe recebido as medicações antes ou durante a gestação. Novamente, apenas o resultado para o nascimento pré-termo apontou um risco levemente aumentado que, de fato, parece estar relacionado à exposição a antidepressivos na gestação. É isso aí, gente. É claro que quando analisamos um estudo observacional como este, não podemos nunca descartar por completo a possibilidade de fatores de confusão serem, em alguma medida, responsáveis pelo resultado. Mas o uso de ferramentas estatísticas e múltiplos desenhos de pesquisa com o intuito de minimizar esse risco foi ostensivo aqui. Temos que dar esse crédito. E tem mais. Neste tema, teremos que nos virar com estudos observacionais mesmo. Por motivos éticos, outros desenhos de estudo são inviáveis. Então, que sejam os melhores estudos possíveis. Este artigo, como eu havia dito logo no início do episódio, ele não deve ser lido na busca de critérios definitivos para tomada de decisão sobre prescrever ou não antidepressivos na gestação, ou menos ainda como prescrever. Existem diversos motivos para isso. Nele não se diferencia classes de antidepressivos ou mesmo antidepressivos específicos que pudessem ter maior ou menor risco. Nem se aborda diversos outros desfechos, como malformações, por exemplo. Também não se determinou o diagnóstico das mães que receberam antidepressivos, entre muitas outras coisas. O ponto é que não existe um estudo definitivo neste campo. Este é apenas mais um bom estudo que, quando somado a vários outros, podem nos ajudar na tomada de decisão junto a mães e pais sobre usar ou não antidepressivos durante a gestação. Espero que tenham aproveitado. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios.
O PQU Podcast agradece sua atenção.